Muito provavelmente você já ouviu falar no termo macho alfa, ou até mesmo utiliza esse termo, ou até mesmo tenta ser um. Por isso eu achei pertinente que a gente fizesse uma reflexão mais profunda sobre. O termo macho alfa foi inventado por um biólogo especialista em comportamento animal, que estudava lobos em cativeiro em um zoológico na Suíça. Ali ele percebeu que alguns lobos alcançavam o topo da hierarquia social e se tornavam dominantes através da violência, da briga e da força. Mais tarde, esse termo foi popularizado e passou a ser utilizado também por primatologistas para descrever o comportamento dos líderes. E depois, o termo foi apropriado no discurso e nas narrativas de políticos e homens de negócios lá nos Estados Unidos. Então, eles passaram a utilizar o termo macho alfa para descrever aquele cara que é o bem-sucedido, que ele está no topo, que ele alcançou sozinho, que ele é autossuficiente, que ele é mais forte, que ele é dominante, que ele é confiante, que ele ganha mais dinheiro, que ele fica com mais mulheres. Essas são as características atribuídas ao macho alfa: individualismo, competitividade, repressão das emoções ou da própria fragilidade, força e sucesso. Ou seja, se a gente deixar de cumprir algum desses requisitos, a gente se torna automaticamente um macho beta. O problema é que um dos caras que ajudou a popularizar o termo passou a desmenti-lo uma vez que ele percebeu como é que esse termo estava sendo utilizado. A gente vê até hoje como ainda é popular essa palavra e como muitas vezes O problema é que um dos caras que ajudou a popularizar esse termo, um primatologista, agora está desmentindo ele. Não que não haja liderança entre esses animais, ou até mesmo dentro do comportamento humano, mas que o termo passou a ser utilizado de forma pejorativa e falsa. Uma vez que eles perceberam que os lobos na vida selvagem apresentam um comportamento diferente. Eles perceberam que na natureza não existe um lobo macho alfa que venceu aquele que estava no topo, que bateu nele ou que matou ele e agora alcançou o topo da hierarquia. Mas sim que existem vários machos e fêmeas alfa e que eles são líderes da própria família, eles são líderes dos filhotes. E que a liderança ela é feita a partir da unidade familiar e não só do macho dominante individualista que chegou lá através da força e da violência. Então a liderança dos lobos está muito mais associada à família. Entre os primatas, por sua vez, eles perceberam que os líderes não chegam lá apenas através da força, mas pela sua habilidade social, pela sua capacidade de gerir as relações, especialmente entre as fêmeas, que elas são bastante políticas, elas têm uma capacidade de gerir outras fêmeas muito grande. Então a gente percebe que estamos utilizando essa palavra para descrever um comportamento de um homem que muitas vezes é só uma casca, que não nos representa como um todo. E ainda assim utilizando uma falsa premissa de que o mundo animal é assim. E sozinho, pela força e pela competitividade, a gente vai chegar no topo. Isso me faz refletir então sobre como nós homens estamos buscando a liderança e muitas vezes suprimindo partes nossas para tentar alcançar esse lugar ideal de macho autossuficiente, totalmente confiante e que vai dominar individualmente, sozinho. Será que isso é saudável para o grupo que está sendo liderado? Será que isso é saudável até mesmo para o próprio cara? Será que não é necessária uma irmandade? Será que não são necessárias outras habilidades para que a gente realmente seja líderes compromissados com um bem maior ou com um bem do coletivo? Bom, então a gente chega na conclusão de que ser macho alfa tem muito mais a ver com você constituir uma família e muito menos a ver com você ser o pegador e ficar com várias mulheres. Ser macho alfa tem muito mais a ver com você ter sensibilidade para gerir as relações, para compreender aqueles que você lidera, para ouvir, do que simplesmente ser alguém autoritário que domina pela força e sem diálogo.
Ser macho alfa tem muito mais a ver com um compromisso coletivo do que apenas uma vaidade pessoal. Então, sim, é importante que nós ainda demos o valor para a liderança masculina, que a gente ainda busque essa liderança nas nossas vidas, mas que ela seja para um bem maior, para edificar, para construir, para nutrir um coletivo, que é a única maneira também da gente nutrir a nós mesmos, senão a gente vai estar sempre vivendo uma máscara de isolamento, individualismo e autossuficiência que não existe, porque todos nós temos a nossa fragilidade, todos nós temos emoções, todos nós precisamos uns dos outros também.